Bom, boa tarde, gurizada. É, por que eu estou gravando tantos vídeos na corrida? Como na semana passada eu não gravei vídeos, porque tem um monte de coisa acontecendo, eu fui me inventar um monte de APNPs que eu achava e acho que nós, professores, nós docentes, deveríamos estar achando mecanismos de estar oferecendo nossas disciplinas ou nosso conhecimento dentro da pandemia à distância. Se esse é o recurso que o governo nos deu, que seja a distância, e eu acho que tem que ser a distância, não tem como ter aula presencial, eu acho que nós, professores, deveríamos oferecer para vocês as disciplinas que fossem possíveis. Por isso, dentro do ensino médio, por exemplo, eu ofereci uma APNP para cada ano do ensino médio. E faço que nem estou fazendo para vocês. Coloco ali material complementar, imagens, tarefas diárias, semanais, corrijo todas as tarefas semanais, né? E gravo, em geral, 1h30 de aula por semana para cada PNP. Aí vocês pensem, eu tenho uma para o primeiro ano, uma para o segundo ano, uma para o terceiro ano e a nossa disciplina de História do Vinho. Por isso é que eu semana passada me perdi, né? Além disso, a gente tem algumas coordenações que eu estou envolvido, né? Algumas questões da reitoria que eu estou envolvido, então eu me apertei. Por isso, eu estou gravando ainda hoje mais um vídeo da nossa disciplina de História do Vinho. Já que o meu objetivo é que a gente chegue em dezembro tendo visto de forma resumida todo o conteúdo que a disciplina teria visto. É um compromisso que eu assumi, eu acho que não pode ter perda de qualidade. Né? É claro que perda de qualidade vai ter, porque nós não temos... Quer dizer, eu estou separado do meu inseparável amigo quadro, eu estou separado da minha caneta. Né? Mas, dentro do que eu posso ofertar, que é esse modelo de ensino, eu busco fazer com o máximo de qualidade. Era um compromisso que eu tinha. Né? E é por isso que eu estou gravando. Gravei hoje Grécia, gravei hoje Roma, e agora vou gravar para vocês Idade Média, que é o que vem depois de Roma, e vamos analisar e nos divertir com o vinho durante a Idade Média. Bom, Idade Média é um período que vai de 476 até o ano de 1453. Então são quase 1000 anos que a gente chama de Idade Média, que começa com a queda do Império Romano do Ocidente. Roma se dividiu em dois, né? E o Império Romano do Ocidente caiu em 476. É o início da Idade Média. E a Idade Média vai até 1453, até o século XV, se estende a Idade Média, quando cai o Império Romano do Oriente, que na Idade Média passou a ser chamado de Império Bizantino, e que cai para os muçulmanos em 1453, quando os turco-otomanos muçulmanos tomam a capital do Império Bizantino, Constantinopla. Aí começa a Idade Moderna. O fato é que a Idade Média não foi uma coisa só, e nós dividimos a Idade Média em duas partes, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, para diferenciar, deixa eu só arrumar esse meu celular aqui. A Alta Idade Média, para não ficar aquela luz lá em cima, a Alta Idade Média, ela vai do século V ao século XI. A Baixa Idade Média vai do século XI ao século XV. De 5 a 11, do século V ao século XI, Alta Idade Média. Do século XI ao século XV, Baixa Idade Média. Aquela questão que vocês vêm falar muito, não sei se vocês lembram, do feudalismo, que a Europa estava dividida em feudos, que eram grandes extensões de terra, que eram comandados pelos senhores feudais, que eram nobres que brigavam uns contra os outros, disputando terra, a maior riqueza era a posse das terras, o pensamento era controlado pela Igreja Católica, o comércio estava estagnado, as moedas praticamente desapareceram, quem trabalhava eram os servos, que tinham uma série de obrigações com os senhores feudais. Não sei se vocês lembram de tudo isso, mas tudo isso que eu comentei com vocês faz parte da Alta Idade Média, que vai do século V ao século XI. A Baixa Idade Média é bem diferente. Para facilitar a vida de vocês, quando vocês estiverem estudando história, pensem assim, Alta Idade Média, agricultura. Baixa Idade Média, comércio, porque vai renascer o comércio no século XI. Vou repetir. Alta Idade Média, agricultura. Baixa Idade Média, comércio. O que marca a passagem da Alta para a Baixa Idade Média? O que marca a passagem da Alta para a Baixa Idade Média são guerras religiosas conhecidas como cruzadas, quando os católicos da Europa foram até a Ásia combater principalmente os muçulmanos, para a Ásia e para o norte da África. Combater os muçulmanos principalmente, mas também para combater os judeus. E, inclusive, dentro da Europa também teve cruzadas para combater grupos que eram cristãos, mas não seguiam as ordens oficiais da Igreja Católica. Então vão ser
As cruzadas, que são guerras religiosas dos católicos contra os muçulmanos, contra os judeus e contra as seitas cristãs, as cruzadas vão marcar a passagem da Alta para a Baixa Idade Média. O que ocorre nas cruzadas que muda a Idade Média? Nas cruzadas, os europeus descobrem as especiarias da Ásia. Em especial, os europeus descobrem as Índias, com sua seda, com seu marfim, com sua porcelana, com seda, com nós, com perfumes, com tapetes. Além disso, os europeus descobrem nas cruzadas a famosa Rota da Seda e descobrem uma série de produtos que são comercializados dentro da Ásia. Porque se o comércio parou na Europa durante a Alta Idade Média, ele não para na Ásia. A Ásia continua com um comércio fortíssimo durante toda a Idade Média. E a partir das cruzadas, os europeus passam a levar os produtos da Ásia para serem vendidos dentro da Europa. E com isso vai renascer o comércio, que é o que marca a Baixa Idade Média. Além disso, vai surgir um grupo de pessoas, um grupo de europeus, que não vão ser donos de terra, não vão ser nobres, não vão ser senhores feudais, não vão ser ligados oficialmente à igreja, não vão ser do clero, e que não são das camadas mais pobres. Quem são esses? Os comerciantes, que nós vamos chamar de burgueses. A partir das cruzadas surge uma nova classe social que é a burguesia, que vai dinamizar o comércio dentro da Europa na Baixa Idade Média. Eu vou começar falando hoje, nesse vídeo, da Alta Idade Média e depois eu falo da Baixa Idade Média. A Alta Idade Média começa, então, com a queda do Império Romano, mas é interessante porque o Império Romano foi derrubado, O Império Romano foi derrubado pelos povos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Eram povos que vinham do norte da Europa, principalmente, da Escandinávia e da Germânia, atual Alemanha. Citei no final do vídeo sobre Roma esses povos. Esses povos passam a ser atacados pelos hunos, que vinham lá do norte da Ásia e vinham descendo em direção à Alemanha, e esses povos que viviam na Alemanha, na Germânia e na Escandinávia, eles passam a entrar o Império Romano dentro. E Roma, que estava fragilizada, não conseguiu se defender. Resultado, o que era o Império Romano passou a formar uma série de reinos dominados por povos bárbaros. Os visigodos vão dominar Portugal e Espanha, por exemplo. Os ostrogodos vão dominar a Península Itálica. Os francos vão dominar a Gália, que depois vai ser a França, por causa dos francos. Os vândalos vão dominar o norte da África. Os eslavos vão dominar a região do leste europeu, por isso que a gente chama esses povos de povos eslavos, inclusive. Os ângulos e os saxões vão dominar a ilha da Bretanha, e o que era o Império Romano vai se dividir em vários territórios dominados por vários povos. Depois, dentro destes povos, líderes militares passam a brigar uns contra os outros, dividindo ainda mais o que era o Império Romano. No final dessas guerras intermináveis, esses líderes bárbaros vão se tornar nobres, e nós vamos chamá-los de senhores feudais. E as terras que eles passaram a dominar vão ser chamadas de feudos. Então, a Europa, que era unida por um império, se torna toda fracionada em imensos lotes de terra, que são os feudos, comandados por nobres, que são os senhores feudais. Bom, como é que ficou o vinho no meio disso tudo? Como é que os bárbaros trataram o vinho? O vinho vai se dar muito bem com os bárbaros. Apesar dos bárbaros, a princípio, preferirem cerveja e hidromel, os bárbaros vão terminar se convertendo ao consumo do vinho. Por uma série de motivos. Primeiro, porque embora os bárbaros tenham dominado o Império Romano, os bárbaros consideravam os romanos o símbolo da civilização, símbolo de modernidade, o símbolo de organização. Tanto que o sonho dos bárbaros era formar impérios nos moldes do Império Romano que eles ajudaram a destruir. Por isso, os bárbaros eles sofreram um processo de romanização dos seus costumes. Embora os bárbaros dominem Roma, eles vão se romanizar. E qual é um dos costumes dos romanos que os bárbaros passam a incorporar para eles? O consumo do vinho. E com isso, o consumo do vinho vai se difundir pela Europa, inclusive pelo norte da Europa, onde Roma não tinha dominado antes. Claro, a principal bebida dos povos bárbaros vai continuar sendo a cerveja. Até porque durante a Idade Média, pela dificuldade das distâncias percorridas, porque como a Europa vai se fracionar muito, fica muito difícil percorrer as distâncias que são ameaçadas por saqueadores o tempo inteiro. Com isso, viagens de dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros, levavam às vezes dias.
E qual era o problema disso? A questão da preservação do vinho, que avinagrava. Com isso, embora era mais fácil produzir a cerveja do que produzir o vinho, e era muito difícil levar o vinho de um lugar para o outro, o vinho continuou na Idade Média sendo uma bebida de nobres, mas os bárbaros vão se converter ao consumo do vinho. Vão tomar mais cerveja, mas o vinho vai fazer parte dos hábitos dos nobres, principalmente da nobreza dos bárbaros. Por quê? Porque quando se tomava vinho, se lembrava de Roma. Então, ao tomar vinho, os bárbaros mostravam para o seu próprio povo por que eles eram nobres. Os nobres, os senhores feudais, eles mostravam para o próprio povo que eles eram superiores através do consumo do vinho. E o vinho, na Idade Média, se torna uma bebida símbolo da afirmação do poder destes nobres. Tá? Por isso é que o vinho vai se espalhar. E outra coisa muito interessante, além da conversão ao consumo do vinho, os bárbaros vão se converter à religião dos romanos. Os bárbaros que eram politeístas vão se converter ao cristianismo muito rapidamente. Os bárbaros vão se converter ao cristianismo. E conforme os bárbaros se deixam de ser politeístas e se tornam cristãos, eles passam cada vez mais a consumir o vinho, já que o vinho é base da liturgia da Igreja Católica, é base da estruturação da Igreja Católica, é o sangue de Cristo. E o vinho vai se difundir ainda mais. Chama atenção também para algo que eu recém comentei, tá? Recém comentei isso. O vinho na Idade Média vai ter um grande problema, que são os deslocamentos, que são muito difíceis. Como não tinha... o vinho avinagrava ao longo dos processos de deslocamento, qual vai ser uma das saídas que os povos bárbaros vão achar e depois os senhores feudais vão achar? Produzir o próprio vinho. Em vez de comprar, produzir o próprio vinho. Que, embora não fosse de tanta qualidade, era melhor do que comprar e o vinho chegar vinagrado. Resultado disso, nós temos uma difusão dos parreirais pela Europa. Inclusive por regiões onde tradicionalmente o vinho não tinha estado durante a dominação romana. Em especial o norte da Europa. O vinho vai chegar lá. Pela dificuldade de transporte e de manutenção desse vinho aí. Bom, ainda, pessoal, uma grande mudança que houve de costumes entre gregos e romanos e a Idade Média é que, durante a civilização grega e romana, que nós já estudamos, o consumo abusivo do vinho era considerado negativo, nós comentamos isso. Já na Idade Média, quando nós temos uma sociedade voltada para as guerras, uma sociedade belicista, uma sociedade militar, onde nós temos constantes conflitos pela terra, nobres que brigam o tempo inteiro contra outros nobres pela terra, esses nobres precisavam demonstrar a sua masculinidade. Né? E qual era uma das formas usadas na Idade Média para que os nobres demonstrassem a sua masculinidade? O consumo abusivo de vinho. Quanto mais um nobre resistisse tomando vinho, mais respeitado ele era. E o vinho, em excesso, que era considerado negativo na Grécia e em Roma, principalmente na Grécia, passa a ser considerado um aspecto positivo na Idade Média. É por isso que nós vamos ter tantas pinturas na Idade Média que retratam pessoas vomitando vinho, né? A bebedeira do vinho. E nós temos, inclusive, uma grande preocupação da Igreja Católica com o consumo abusivo do vinho. A Igreja Católica, ela vai, ao mesmo tempo que estimular o consumo do vinho, tomar cuidado com a questão da bebedeira, que faz com que a Igreja Católica se preocupe com os distúrbios sociais causados pelo consumo abusivo do vinho e pelos bêbados. Bom, se o vinho trazia tantos problemas, por que a Igreja Católica vai apoiar o consumo de vinho na Idade Média? Porque a Igreja Católica passa a controlar a maioria dos vinhedos. A Igreja Católica, através dos seus monastérios, os monges católicos tornam-se os grandes protetores da vinha, os grandes protetores dos parreirais. E a Igreja Católica, durante a Idade Média, vai ser fundamental para manter o vinho presente dentro desta sociedade. Inclusive, muitos nobres, muitos senhores feudais poderosos entregavam hectares e hectares de plantações de parreirais para a Igreja Católica cuidar. Eles vão dizer, mas por que o cara não... Por que ele não faz o vinho? Por que ele vai estar dependendo da igreja? Porque os nobres sabiam que a terra que eles controlavam podia mudar de donos o tempo inteiro por causa das guerras. Como havia muita guerra por terra, os nobres tinham a terra deles conquistada e perdida muito rapidamente. Pior do que isso,
Em muitos casos, a terra dos nobres acabava sendo incendiada, as plantações dos nobres acabavam sendo incendiadas nas guerras. A Igreja Católica, em contrapartida, ela praticamente não era atacada durante a Idade Média. Nenhum nobre tinha... Nenhum não. A maioria dos nobres não tinham coragem de atacar as terras da Igreja Católica. Até porque acreditava-se que ao atacar as terras da Igreja Católica, corria-se o risco de Deus punir os nobres, já que estava se atacando a Deus. A Igreja Católica era a comunicação de Deus com os homens na terra. Por isso, os nobres entregavam as terras para a igreja cuidar, entregavam as terras para nobres cuidarem e, em troca, recebiam parte da produção desses vinhos. Ou, em muitos casos, eles davam a terra e depois ainda tinham que comprar o vinho que era produzido pela Igreja Católica. Resultado disso, os mosteiros passam a receber muitas terras dos nobres. Além disso, tem um outro detalhe interessante. Volto a dizer, esta é uma Europa envolta em guerras. Essa é uma Europa que vive em conflito o tempo inteiro por terras. Resultado dessas guerras todas aí, os nobres morriam muito jovens nas guerras. Dificilmente um nobre passava de 35 anos durante a Idade Média. Resultado, os nobres, quando iam para as guerras, tinham um constante medo de morrer. E antes de morrer, quando iam para as grandes guerras, o que os nobres faziam? Porque na Idade Média o nobre comandava exército. Não é como hoje, que o general fica em casa, né, e fica o soldado lá. Né? O presidente fica em casa, o marechal fica em casa e ficam os soldados entrando em linha de combate. Na Idade Média, os nobres vão junto nas batalhas, junto com os soldados. É claro que os nobres vão protegidos, eles não vão de linha de frente, tem um monte de proteção, mas o nobre vai junto. E sim, era comum os nobres morrerem nas guerras, ou pelo menos adoecerem nas guerras, vindo a morrer depois, porque a medicina medieval era um tanto quanto complicada. Resultado, como os nobres tinham medo de morrer, o que eles faziam? Eles, antes de ir para a guerra, para garantir a proteção divina, eles davam presentes para a igreja. E qual era um dos presentes que a Igreja Católica mais pedia para Deus, em troca Deus proteger os nobres? Terras de parreirais, né? Plantações de vinho, não, plantações de uva, né? E os nobres então davam parte das suas terras, davam seus parreirais para que em troca Deus protegesse os nobres nas guerras contra outros nobres, né? Ou guerras de um reino contra o outro, ou guerras de nobres contra outros. Assim a Igreja Católica foi formando o seu imenso domínio sobre os parreirais na Idade Média. Além disso, além de tudo isso, nós temos que destacar ainda a extrema-unção. Como os nobres morriam muito jovens, e os nobres tinham uma vida um tanto quanto promíscua na Idade Média, né? Apesar da moral católica ser onipresente, por baixo da moral católica, os nobres cometiam tudo que era pecado possível e imaginável. E os nobres tinham o costume de se confessar com os bispos, né, ou com os padres, dependendo do poder. Tu te confessava com o papa, com bispos ou com os padres. Né? Quando os nobres estavam à beira da morte, estavam em extrema-unção, ia o bispo conversar com os nobres. E aí o bispo relembrava todos os pecados que aquele nobre tinha cometido. Né? E relembrava para ele que o julgamento dos atos, quer dizer, ele tinha tido livre-arbítrio até ali, mas agora ele iria enfrentar o julgamento dos atos, que pertencia única e exclusivamente a Deus. Né? E aí, dentro dessa concepção, os nobres doavam riquezas para garantir a extrema-unção, para garantir a proteção de Deus no juízo final, no julgamento final. Qual era uma das coisas que a Igreja Católica mais gostava de ganhar? Os parreirais. E aí a Igreja Católica foi se expandindo e expandindo seu controle sobre os parreirais. Além disso, como os nobres viviam em guerra e morriam muito jovens, havia o entendimento durante a Idade Média de que a arte da produção do vinho deveria ser entregue a quem conseguisse observar a natureza. E é por isso que os nobres entregavam para os bispos a tarefa de produzir o vinho, que era fruto de uma observação da natureza. Não é à toa que os principais tratados sobre vinho feitos na Idade Média vão ser feitos por bispos católicos. Os bispos vão fazer tratados e dissertações sobre a plantação, a colheita e a produção do vinho. Né? Não só isso, a Igreja Católica também vai ser responsável na Idade Média por regulamentar a produção do vinho.
né? Buscando inclusive estabelecer tratados que determinassem, associassem o terroir a uma certa cepa de uva, né? E a qualidade do vinho. A Igreja Católica vai ser fundamental em todo esse processo aí. Vamos adiante. Embora nesta mesma Idade Média, nessa mesma alta Idade Média, vai surgir depois o grande desafio para o vinho na Europa medieval. Qual é esse desafio? O Império Islâmico. Né? O império que até hoje, quer dizer, hoje não existe mais o Império Islâmico, mas os países dominados por governos muçulmanos proíbem o consumo de bebida alcoólica. E o Império Islâmico, que se espalha por boa parte do mundo durante a Idade Média, vai determinar que diversas regiões que se destacavam na produção do vinho tivessem que parar suas produções, inclusive arrancando boa parte dos parreirais. Um exemplo, a região do sul da Espanha, a região de Valência, na Espanha, e a região do sul de Portugal, que tem um atraso na produção do vinho. Né? Por quê? Porque durante a Idade Média, o Império Islâmico dominou o território de Portugal e da Espanha. E nós vamos ter, então, um atraso na produção do vinho em Portugal e na Espanha, determinado pelos muçulmanos. Embora, em muitos territórios, o Império Islâmico vai fingir que não vê que há produção de vinho. Né? E vai fingir que não vê que há consumo de bebida alcoólica. Motivo disso? Tributação. Né? Em diversos territórios dominados pelo Império Islâmico, os governantes muçulmanos cobravam impostos sobre os produtores e permitiam que se mantivesse com parcimônia, com cuidado, a produção e o consumo do vinho. Mas, de qualquer forma, por exemplo, nós vamos ter um grande retrocesso do vinho do norte da África, território muçulmano. Né? Até hoje, por exemplo, nós temos, eu não sei nem se há uma produção do vinho no norte da África que é todo de maioria muçulmana, ali, né? Todo de presença muçulmana. Na própria região da Ásia, o berço do vinho, nós vamos ter praticamente o desaparecimento do vinho. Né? Embora o vinho tenha sido mantido e produzido em pequenas quantidades. Tá? Mas a grande produção de vinho que havia na Mesopotâmia, a grande produção de vinho que havia no Oriente Médio, vão praticamente desaparecer. Né? Pelo desafio do domínio muçulmano. Ainda falando dos monges, eu espero não estar falando muito rápido, eu me emociono falando do vinho e começa a me atropelar, me abagualar, né, nas palavras. Então, depois, quando estiverem comentando esses vídeos, comentem se estão conseguindo acompanhar ou não estão, né? E qual é a análise que vocês estão fazendo desses vídeos. Se estão conseguindo aprender, se não estão conseguindo, se tem algo que vocês querem saber e que eu não estou falando, depois vocês coloquem ali. Nós temos, durante a Idade Média, a difusão dos mosteiros. Afinal de contas, durante a Idade Média, a noção de pecado é muito presente entre os homens. Né? Não só entre os homens, o homem como gênero, né? Homem como ser humano, né? Não como gênero. O fato é que a noção do pecado é muito presente na Idade Média. Nós temos um período de sufocante controle religioso. Resultado disso, havia entre os europeus uma constante noção e um constante medo do pecado. Por isso é que se buscava entrar para os mosteiros o tempo inteiro. E dentro dos mosteiros se tinha uma vida muito complicada, dedicada em muitos casos, à mendicância, a um regramento todo específico da vida dos monges, visando com isso combater os pecados, né, e buscar aproximar os monges de Deus. Uma das coisas que os monges tinham bastante tempo era para observação, e por isso os monges vão se envolver com o estudo da produção do vinho. Estudo da produção do vinho. Não só com o estudo da produção do vinho, os monges vão se envolver com o consumo do vinho. E vai haver por parte dos monastérios uma tentativa de organizar o consumo de vinho pelos monges. Eu coloquei alguns exemplos nesse texto que já está lá no nosso Ava. Vou citar alguns, vou ler uma parte aqui. Na antiga fortaleza de Monte Cassino, na Campânia, Bento de Núrcia escreveu sua regra. Bento de Núrcia é São Bento, que vai dar origem à ordem dos beneditinos. Bento de Núrcia escreveu sua regra, que exerce influência decisiva no desenvolvimento posterior da vida religiosa e faz de São Bento o pai do monasticismo ocidental. A regra de São Bento contém, em particular, um capítulo intitulado Como Beber, onde São Bento afirma que 1/4 de litro de vinho por dia é suficiente.
né? Então, 250 mililitros de vinho por dia é o suficiente. Mas que, se uma maior quantidade se revela necessária, cabe ao abade decidir, tomando cuidado para que não haja excesso nem embriaguez, pois o vinho faz até mesmo o sábio cambalear. Então, coloca-se uma regra, 250 ml por dia de vinho é suficiente. Mas se houver a necessidade, porque os monges estão precisando refletir mais, ou porque os monges estão passando por alguma tristeza, ou porque os monges estão passando por uma alegria demasiada, então acha desculpa para tudo. Ou porque os monges estão participando de conclaves, basta o abade permitir que se dá um jeito de se liberalizar essa ordem para que se consuma mais de 250 mililitros de vinho. Algumas ordens religiosas, eu estou lendo aquele material que deixei para vocês, recomendavam o consumo diário de vinho. Em reconhecimento aos valores medicinais do vinho, um monge doente recebia uma quantidade maior de bebida. A norma de São Bento, a norma beneditina, dizia ainda que, quando as circunstâncias não permitissem o fornecimento da porção diária completa, ou, pior ainda, se não houvesse vinho algum, os monges não deveriam reclamar. Ou seja, para o São Bento estar dizendo que não deveria se reclamar quando não houvesse vinho em grande quantidade, é sinal de que havia revoltas dentro dos mosteiros, né, por parte dos monges quando faltava vinho. Senão ele não faria uma regra dizendo que eles não podiam se revoltar quando houvesse menos vinho do que necessário. São notórios os escritos da Idade Média que descrevem casos de embriaguez dentro dos mosteiros. São notórios. Eu coloquei alguns exemplos ali. Em 847, século IX, o Conselho dos Prelados decretou que os membros de ordem religiosas que ficassem bêbados teriam de pagar 40 dias de penitência, que no caso significava abstinência de gordura, cerveja e vinho. Outro manual de penitências do mosteiro de Silos, na Espanha, fazia ainda outras distinções. Um membro do clero que se embriagasse teria de se penitenciar por 20 dias. Se vomitasse por causa da bebida, sua pena subiria para 40 dias. Mas, se ainda por cima vomitasse a Eucaristia, a penitência se estenderia por 60 dias. Imagine os caras vomitando em cima da Eucaristia, pessoal. Durante a Eucaristia, durante os cerimoniais. Olhem a presença do vinho dentro dos mosteiros medievais. As penitências para leigos nas mesmas circunstâncias eram bem menos severas. Bom, vamos adiante nesses aspectos aqui. Eu estou usando o material que está à disposição de vocês, para vocês poderem acompanhar junto comigo. Tá? Vamos ver o que mais que nós temos ali. Muitos bispos, pessoalmente e não como representantes da igreja, eram proprietários de vinícolas. Olha que interessante. No século VI, Félix, bispo de Nantes, tinha propriedades produtoras de vinho na região do Loire. E há relatos de que outros bispos se dedicaram tanto à ciência da viticultura, ou talvez ao consumo de seu produto, que inclusive bispos se mudaram para regiões onde as condições eram mais favoráveis ao cultivo da uva. Gregório de Langres, mais tarde conhecido como São Gregório, mudou-se para Dijon, onde ficaria mais próximo dos vinhedos da região de Borgonha. Então, os bispos chegavam a escolher os monastérios onde eles iriam ficar, por estarem mais próximos de regiões produtoras de vinhos de qualidade. Além disso, o que mais que eu tenho para comentar desse primeiro momento? Deixa eu passar os olhos aqui para ver se não faltou nada. Interessante que durante a Idade Média, um grupo de bárbaros vão formar um reino aos moldes do Império Romano. Um reino com um rei respeitado, um reino muito católico e organizado por leis. Estamos falando do reino dos francos. Francos são um povo germânico que sai da atual Alemanha e se endereça para a atual região da França, a Gália, né? Quem levou eles para lá foi um líder chamado Clodoveu. Foi quem levou eles da Germânia para a Gália, atual França, da Alemanha para a França. Depois, quando Clodoveu morreu, assumiu como próximo líder desse povo bárbaro um líder chamado Meroveu, que foi quem conseguiu dominar o território, né? E conseguiu unir as tribos, porque os francos eram várias tribos. Meroveu uniu as tribos entre si.
E por isso ele foi considerado o primeiro líder de todas as tribos unificadas. É por isso que o nome da primeira família que vai comandar o reino dos francos é Dinastia Merovingia, em homenagem a Meroveu, que inclusive vai ser considerado o primeiro rei, porque ele foi o primeiro a unificar as tribos. Depois de Meroveu veio o terceiro líder deste povo, que é Clovis, o primeiro rei a se converter ao catolicismo dos francos, que eram politeístas. Vocês sabem qual foi a bebida que foi usada para ungir Clovis, fazendo dele o primeiro rei católico? O vinho. Clovis foi ungido por vinho, ele foi abençoado através do vinho. Se derramou vinho em Clovis e através disso Clovis se converteu ao catolicismo. E se tornou o primeiro rei católico dos francos. Graças aos francos, nós vamos ter a consolidação do vinho na Gália, na França. Se foram os romanos que levaram o vinho, levaram os parreirais para a França, foram os francos que tornaram a França uma potência na produção vinícola. Mais do que isso, foi graças ao reino dos francos que a França vai ter um estudo dos seus terroirs. Né? E foram os francos, em associação com a Igreja Católica, eles eram aliados da Igreja Católica, que vão estruturar o vinho dentro da França durante a Idade Média. Por isso é que a França vai se destacar na produção do vinho nessa região. Temos que destacar ainda um rei muito poderoso deste reino dos francos, um reino muito católico, né, e muito ligado ao vinho. E tenho que destacar entre os grandes reis francos, Carlos o Magnífico, Carlos Magno, né, um rei poderosíssimo do reino dos francos, que marca a segunda família dos francos. Se a primeira família que mandou na França durante a Idade Média, do reino dos francos, foi a dinastia Merovingia, a segunda grande família dos francos foi a dinastia Carolíngia, em homenagem a Carlos Magnífico, Carlos Magno. Carlos Magno, um apaixonado por vinhos e apaixonado pela ciência da produção do vinho. Por isso, Carlos Magno, durante o reinado dele, ele juntou um grupo de bispos produtores de vinho da região da Gália, da França, né, e pediu a esses monges produtores de vinho, a esses bispos e monges produtores de vinho, que fizessem uma regulamentação do vinho na Gália. Uma das primeiras regulamentações do vinho na França, né? Feita a pedido do rei Carlos Magno. Uma das principais preocupações de Carlos Magno, a higiene do vinho. O que, aliás, é uma preocupação dos produtores e consumidores de vinho durante a Idade Média. Como na Idade Média o vinho avinagrava muito rapidamente, de forma que na Idade Média não havia essa tradição que nós temos dos vinhos de guarda. Na Idade Média se tomavam vinhos com no máximo 1 ano. O vinho com próximo de 1 ano ele já era considerado um vinho de guarda, vamos dizer assim, né? Por isso havia uma grande preocupação com a qualidade que o vinho estava na época que se fosse consumido. E um dos grandes problemas com o vinho nessa questão era a má preservação dos vinhos, que fazia com que se juntassem bactérias e micróbios no vinho. Inclusive, para matar um pouco dessas bactérias, hoje parece loucura. Um hábito que se criou na Idade Média era de tomar vinho misturado com água quente. Se misturava água quente com vinho. Sabe qual é a outra estratégia que se usava para tomar vinho na Idade Média? Se pegava ferro em brasa e se colocava o ferro em brasa dentro do vinho. Para, com isso, acreditava-se matar as bactérias e micróbios que estavam no vinho e torná-lo melhor para o consumo. Imaginem vinho quente na Idade Média, né? Inclusive, os nobres tinham o costume de, quando se serviam o vinho nas suas canecas de ferro, eles pegavam a espada, deixavam a espada deles aquecendo nas fogueiras e mergulhavam a espada dentro do vinho, deixavam o ferro da espada aquecer o vinho e tomavam um vinho quente. Costume medieval que hoje nós nem pensaríamos em adotar, né? Além disso, eu destaco que o vinho na Idade Média não era usado, a uva na Idade Média não era usada só para a produção de vinho. Uma série de subprodutos se tirava da uva. Exemplo, vinho ruim ou estragado era usado como vinagre. E as uvas que não serviam para vinho eram comidas ou transformadas em temperos. As sementes viravam condimento ou óleo para a confecção de sabão. E, por fim, as folhas e a madeira retiradas das videiras serviam para alimentar o gado durante o outono e como combustível. Tá? Então, são várias importâncias
dos parreirais durante a Idade Média. Vamos adiante. Tomava-se vinho misturado com água ainda? Sim, só que agora pior, com água quente. Além disso, tinha vinho para ricos e para pobres, para nobres e para camponeses? Sim, só que assim como na Grécia e em Roma, o vinho encorpado era para os nobres. E os camponeses tomavam um vinho com o resto que sobrava depois da prensagem. Né? Eles tomavam o tal do piquete, né? Que até hoje é uma tradição na Europa. Esse vinho com menor teor alcoólico, com uma menor qualidade, mas que é mais barato, voltado para as camadas mais pobres. Né? O que mais? É isso. Sobre a Alta Idade Média, esses eram os pontos. Estou parando o nosso vídeo aqui e vou depois gravar o vinho na Baixa Idade Média para fechar essa análise sobre a Idade Média e o vinho.